E agora, Lendas e Contos Populares Transmontanos. É um livro que recupera e registra narrações orais dos concelhos de Bragança e Vinhais. É o primeiro volume do projeto Tesouros da Memória, projeto do Alexandre Parafita. Ora viva, Alexandre, bom dia, bem-vindo aqui. Cá temos nós um verdadeiro tesouro da memória, porque isto guarda-se em livro, porque normalmente só fica na narração oral, não é? E essa vai-se perdendo. Exatamente. Bom dia. Obrigado pelo convite. De facto, indo ao encontro do que acabas de dizer, de facto, o registro destes conteúdos em livro é apenas um registro provisório, porque o ideal é que estes conteúdos regressem à oralidade, onde eles estiveram, onde eu os fui buscar, e agora haja narradores, contadores de histórias, que de facto têm permanência a esses conteúdos, porque eles não se podem perder. Os narradores, infelizmente, vão desaparecendo, mas é bom que os seus testemunhos fiquem. Este também é um dos grandes objetivos destes trabalhos que eu venho desenvolvido e deste projeto Tesouros da Memória. Isto são trabalhos de anos e anos, não é? De dedicação a Trás-os-Montes. Sim, com mais intensidade nos últimos 2 anos ou 3, mas de facto é um trabalho que eu comecei há cerca de 30 anos, não é? Quando comecei a interessar-me pelo património cultural e imaterial. É preciso, de facto, esse património imaterial que se pode mesmo perder, porque estes narradores vão-se perdendo. É fundamental que eles fiquem vertidos para a memória, não é? Até porque vai-se perdendo também aquelas noites à lareira a contar histórias, não é? Pois, claro que os contextos em que estes textos circulavam vão se extinguindo. Repare, desaparecem os trabalhos rurais que as pessoas, portanto, pessoais e familiares desaparecem, agora tudo está mecanizado, e estes trabalhos rurais alimentavam muitas das narrações, seja contos tradicionais, seja as lendas, seja os romanceiros, os cancioneiros, e, portanto, isso torna imprescindível desenvolver trabalhos desta natureza. E, para além disso, nós, quando publicamos estes textos, estes contos, estas lendas, estamos também a dar um contributo para que muitos dos saberes tradicionais não se percam, até porque muitos desses saberes são fundamentais para se conhecer muitos fenómenos atuais, inclusive expressões. Estou-me a lembrar das expressões idiomáticas que usamos correntemente. Os contos tradicionais, por exemplo, permitem-nos conhecer a origem, por exemplo, de expressões como não sair da cepa torta, não é? Expressões como aqui é que a porca torce o rabo, expressões como aqui, enquanto o diabo esfrega um olho, conversas de cacaracacá, tirar o cavalo da chuva, expressões como trazer água no bico. As pessoas usam essas expressões no seu discurso normal, mas não sabem que essas expressões nasceram de contos tradicionais. E elas continuam a ser usadas e muitas vezes os contos desapareceram. O meu trabalho tem sido também ir buscar esses contos, não só porque eles transmitem saberes importantes ao nível das mensagens culturais que é preciso transmitir, os valores que se têm transmitido de geração em geração. Para além disso, há também esta capacidade de nós conhecermos a origem de expressões idiomáticas e a origem de alguns fenómenos, inclusive. Esses contos, enfim, com a oralidade, vão sofrendo também transformações, ou então às vezes há versões diferentes ou diversos tipos de histórias. Este livro mostra isso? Traz versões também? Mostra isso, porque geralmente os contos tradicionais estão sujeitos a uma matriz internacional que está devidamente estudada e que eu também abordo. Só que depois essa matriz vai sofrendo ajustamentos aos universos culturais de cada região. Claro. E, portanto, um conto que se narra, por exemplo, em França de uma maneira, ele depois é ajustado à nossa realidade cultural e isso vai nos permitir conhecer fenómenos que têm a ver especificamente com a nossa realidade cultural. Porque quem conta um conto acrescenta um ponto, não é? Mas esse ponto que se acrescenta é um ponto que vai permitir identificar e interpretar singularidades culturais de cada região. Alexandre, curiosamente, por exemplo, em Vinhais, na próxima quarta-feira, vão ser entregues até certificados aos contadores das histórias, não é? Isso é uma iniciativa muito interessante. Portanto, é interessante, eu julgo que é de facto um momento interessante, ainda bem que o recordas, porque isso contribui muito para alimentar a autoestima das populações que mantêm estes contos, não é? Portanto, nós
no âmbito deste projeto, identificámos alguns narradores ativos que nos permitiram trazer a lume todo este conteúdo, e esses narradores vão receber um diploma que os certifica como contadores de histórias e que podem ser convidados para ir a uma escola, para ir a uma biblioteca, contar as suas histórias. Estão neste livro, mas a importância maior é vê-los na oralidade, que é de onde eles vieram. Muito bem, Alexandre Parafito, obrigado por teres vindo aqui esta manhã falando então das lendas e contos populares transmontanos. Tesouros da Memória, o volume 1 sobre Bragança e Vinhais já está disponível.